I love Portugal and I love the Portuguese people. Ever since I came here 6 years ago and co-founded the Awaken Life Project, and especially since I began teaching the spiritual vision and philosophy of evolutionary spirituality, I've noticed some very rare, beautiful and positive qualities in the Portuguese soul, or the Portuguese character. And as I've worked with people, I've also noticed some very deep obstacles to the full expression of these very positive qualities in the Portuguese. So I've become very passionate about this, so passionate in fact that I started with the idea to create this documentary. And as soon as I began talking about the idea and I began interviewing people, this whole project has become viral. Everybody's telling me this is just the right time to do something like this. This is just what Portugal needs. And one interview is leading to another. So what I want to share with you now is a preview of some of the interviews I've already done to give you a sense of what Evolusa is all about. Os portugueses, no seu melhor, têm visão acerca do futuro, têm sentido para o que fazem. São guerreiros em marcha, este lado idealista da alma. Lutam por aquilo em que acreditam, sentem que há algo muitíssimo importante, sentem que há algo que vale a pena, só que muitas vezes colocam isso num horizonte distante. Têm noção de que isto tem que estar num país distante, numa terra exótica, tem que estar em todo lugar menos aqui, junto de nós. The Portuguese people are in the context of Eastern philosophical and spiritual context. I think they are very, very close to understanding the concept of cosmic consciousness, or that one God for everybody. Quando Dom Afonso Henriques, quando os cristãos chegaram a Lisboa, onde hoje é a sede de Lisboa, era uma mesquita. E há um documento português, um manuscrito português, dos mais antigos, tão antigo como o da fundação da nacionalidade portuguesa, que diz simplesmente isto, que à mesma hora, todos os dias, se reuniam na mesquita muçulmanos, cristãos, judeus, para orarem ao mesmo Deus. Isto é fantástico. Não houve nunca nenhum país em toda a história da Europa onde isto tivesse acontecido. Aconteceu aqui em Portugal, durante muito tempo, muitas gerações. Nós somos um povo muito empático, um povo que se liga muito ao outro, consegue estabelecer laços muito importantes com os outros e que são laços humanos. E por serem humanos, conseguem viver bem com as diferenças culturais, com a forma como cada povo no mundo interage. E eu penso que isso terá sido até inclusive um dos sucessos, ou uma das características que permitiu os descobrimentos, porque os descobrimentos portugueses são completamente diferentes dos descobrimentos dos outros povos. Enquanto nós misturamos, entramos, tens a mulata, não é? Se tu quiseres, a mulata brasileira é um símbolo vivo da forma do multicultural português, do estar presente com os outros. Para mim, a alma portuguesa é a alma que faz a síntese das qualidades humanas, éticas e morais mais elevadas. Então é uma alma de síntese. É a alma que tem capacidade, por ser de síntese, de ser uma plataforma para que todos os outros se possam expressar e trazer o melhor de si para materializar projetos que façam evoluir o planeta. Os romanos acentuaram esse aspecto quando estiveram cá, quando disseram que dos povos que eles conheceram era o único povo que não se governava nem se deixava de governar. Ora, estes atributos são um bocadinho característica da alma lusitana e característica do signo de peixe. Já Fernando Pessoa falava, nas palavras de Álvaro Campos, que Portugal é tudo e todos, é ser plural como o universo. Portugal, enfim, por razões muito circunstanciais e muito... o seu espaço físico sempre foi este e as nossas fronteiras são super estáveis comparadas com muitos outros países e realmente é engraçado que é este cantinho aqui, nós muitas vezes dizemos o nosso jardim à beira-mar plantado, o nosso cantinho é sempre esta coisa do pequenino, e portanto isto também tem um bocadinho a ver, isto também faz um bocadinho a nossa cabeça, portanto se calhar aquele lado infantil tem um bocado a ver com esta coisa, somos estes pequeninos, o cantinho, o jardinzinho e não sei o quê, bom, não sei. Ora, nós somos todos, Chico, espertos. Se nós podemos fazer melhor e estar
Bem, ora, o chico-espertismo é uma maneira de, julga-se, de negar a lei, mas no fundo é uma maneira de aceitar o status quo. E acho que isso é um grande handicap do povo português. Essa questão da vergonha e a questão de não vale a pena, eu sozinha eu não consigo fazer nada, né? Não consigo. Mais eu não consigo, sim, não sou capaz, não acreditar nele, não é? Uma das coisas que caracterizava o espaço vivido pelo português era a indefinição das fronteiras à volta do corpo. Se eu pergunto, então amanhã o que é que fazes? O que é que vais fazer? Amanhã é domingo, o que é que tu vais fazer? E a resposta pode ser esta. Fico por aí. Por aí é o indefinido. É onde nós gostamos de viver. Na não definição. Numa indefinição que permite passagens e permite boas coisas nos portugueses, permite, mas que eles não fazem. Aquilo que fez o Pessoa permite a passagem de vires, de um devir outro, de transformações de si, de transformações radicais. Mas tudo o que é radical é recusado pelos portugueses, porque se tem medo do choque. Se tem medo do choque. E isto foi uma das coisas que Salazar conseguiu. Conseguiu mortificar-nos, tirar-nos energia de uma maneira que nós não temos ainda uma consciência plena, porque não temos instrumentos para analisar, vai para além da psiquiatria. Então hoje temos que começar a tomar consciência e a despertar mais a consciência dos portugueses para a importância dessa descoberta interior. Sim. É uma descoberta da nossa identidade profunda, mas também é uma descoberta de uma nova relação ética com o outro. Sim. Seja o outro humano, seja o animal, seja a natureza, seja o universo. Sim. Eu penso que hoje é essa a grande descoberta. Sim. Quer dizer, o trabalho, a missão de Portugal não se faz nunca se de facto cada português não fizer a sua própria missão, que é o aperfeiçoamento, que é uma tomada de consciência de que uma vida espiritual tem que ser concretizada, tem que se realizar uma vida espiritual e, portanto, isso dá um bocadinho de trabalho, que é o autoconhecimento, que é a meditação, que é, muitas vezes tomar decisões importantes, ter um pouco de autoestima, conseguir resolver os seus próprios problemas por uma superação. Tudo isso faz parte de um caminho espiritual de cada um. Acho que é muito uma questão das pessoas se juntarem, se agruparem, se conhecerem, se relacionarem e perceberem que muito já está feito, muita mudança já está de facto a ocorrer. Só é preciso dar continuidade a essa mudança e alguma orientação é sempre necessária para conduzir essa mudança, para mostrar um outro caminho, mas sem dúvida que temos todo o potencial para algo grandioso. Em que realmente há algo a acontecer, há algo que está para acontecer, mas se não for com compaixão, esse algo não é, na sua totalidade, realizável. Não é assim, porque nós, para realizarmos algo que permaneça no tempo, tem que ser com uma visão do todo, com uma visão do absoluto, portanto, e isso só mesmo através da compaixão, do amor universal. Eu mergulhei nesse mar das ideias boas que Platão dizia, esse mar que está mesmo à disposição de todos nós, onde nós podemos fazer download de coisas novas, espalhá-las pelo mundo e sair desta vibração de medo e realmente conectar-nos com a nossa luz, com a nossa força, com a nossa paixão, para que é realmente ser humanos. Arro! E perceber que nós somos a síntese de vários povos da Eurásia e que temos uma responsabilidade muito grande para com o mundo, porque essa é a nossa história genética. Portanto, se nós nos estamos a esquecer de nós próprios, a própria história nos irá bater à porta um dia destes, muito brevemente, e dizer: acordem, porque chegou a hora de arregaçarmos as mangas, reconstruir o país e fazer uma nova expansão e descobrimentos do mundo. Bora lá, não fiques à espera. Junta-te a nós e apoia a criação deste documentário.
Juntos somos fortes. Também está nas tuas mãos. Torna isto possível. Eu acredito. E tu?